Todas as garotas que enfrentaram a injustiça e foram silenciadas. Juntas seremos ouvidas. Esse trechinho foi escrito por Malala. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ela. O livro é mais a história do pai dela do que propriamente dela. Um homem que lutou pela educação não só da sua filha, mas de tantas outras meninas e crianças no Paquistão. O nome que ele escolheu para a própria filha em referência a uma mulher, uma grande mulher do Paquistão que ajudou as pessoas na guerra de independência contra o Reino Unido, que é a Malala. E a partir daí ele coloca esse filme em homenagem à filha porque quando ela nasceu ele soube que ela seria uma grande pessoa, que ela receberia destaque por fazer algo de bom para a humanidade. O pai de Malala ele já era perseguido justamente por esse ideal e essa luta dele. Só que a partir daí ela começa a ser perseguida também, principalmente depois que eles fazem parte de um documentário feito por um norte-americano chamado Aulas Proibidas no Vale do Swat, que é onde eles moram. E Malala participa, ela aparece, seus colegas aparece ela em casa se arrumando, ela mostrando o uniforme do colégio, super orgulhosa. O pai dela era o diretor do colégio. E esse livro mostra a luta dele para manter o colégio, a luta deles pela educação e contra o Talibã, que está proibindo ali a questão não só da educação, de outras coisas. Existe um rebelde, um guerrilheiro, um terrorista lá, fazia programas de rádio direcionados para as mulheres mesmo, quando os homens não estavam em casa, combatendo a própria educação, a burda, que é a questão da mulher não sair de casa, o uso da burca, que elas não gostavam, que Malala não gostava, a mãe dela também não gostava, não aceitava. E ela vem mostrar as duas diferenças, os sunitas e os xiitas, entre outras coisas, as vertentes do islamismo. E vem mostrar essa questão que é um mundo que para nós ocidentais aqui é diferente. Nós achamos que conhecemos, mas nós não conhecemos. E ela vem mostrar, não combatendo o islamismo, mas esse extremismo. Ela como muçulmana, como uma pessoa devota a esses ideais, essa religião, mostrando todo esse lado errado e até anarquista mesmo que é colocado. E o que acontece? Justamente a Malala ficou super conhecida no mundo por causa de um tiro que ela leva. Isso já em outros, lá na frente no livro vai acontecer isso, mas na introdução, no prelúdio, ela já fala. E por ela estar então não é spoiler, elas já estão indo para a escola de uma forma mais reservada, usando não a burca, mas o véu, para ter cuidado mesmo, porque ela já tinha recebido ameaça, o pai dela já tinha recebido ameaça. Só que eles achavam que isso nunca ia acontecer porque ela era uma menina. E o Talibã nunca tinha matado, nunca tinha tido nenhum atentado a garotas, a mulheres. E quando isso acontece, é toda uma reviravolta, uma estrutura para tentar socorrer ela. Aqui ela acaba tendo que ir pro Reino Unido, exatamente na Inglaterra, para se resolver isso. O secretário de defesa conversa com ela, o presidente, relações internacionais, todos esses grandes chefes do estado dela estão ali, já tem contato com ela antes mesmo disso, mas ainda nesse momento. E eles não têm um poder sobre o país devido a essa questão do terrorismo, da Al-Qaeda, entre essas coisas. O Osama Bin Laden, esse livro é muito recheado de fatos históricos. Ela narra e explica mesmo. O intuito dela é escrever realmente para pessoas do Ocidente, por a riqueza histórica que ela coloca nos fatos que acontecem no país, na região. E ela explica o conflito dos Estados Unidos com Osama Bin Laden. Osama Bin Laden estava super próximo da capital e ela critica abertamente, ela critica o sistema de defesa do país dela,
a ignorância, a falta de educação, a miséria, entre outras coisas. E mesmo assim, no final do livro, hoje ela mora na Inglaterra, e mesmo assim ela diz que sente vontade de... naquele não é o lugar dela. Ela quer voltar para o Paquistão. E hoje ela é agente da ONU, continua lutando por isso, mas ela sente a vontade e o desejo de lutar por esses ideais dentro do seu país, ajudando as pessoas. A escola ainda funciona. No final do livro existem fotos, existem vários documentos, existem várias fotos. Mostra as colegas dela na escola, mostrando que elas ainda guardam o lugar dela, a cadeirinha dela lá. Mas é uma menina de 17 anos. Agora, quando o vídeo for, ela já vai estar com 18 anos. E tudo isso ela fez com 13, 14, com 15 anos. Com o menor... sendo uma criança ainda. E ela estava à frente, às vezes o pai dela querendo que ela não aparecesse tanto, para não chamar atenção, que ela diminuísse, mas ela estava ali à frente, buscando algo que ela queria, que ela sabia que iria ajudar milhares de pessoas. O epílogo final do livro é uma criança, um professor, um livro e a caneta. E ela me mostra a diferença que a educação faz na vida das pessoas. Tanto em questão de saber ler, de escrever, de ter essa autonomia da escrita, quanto em dominar mesmo a leitura, a interpretação, a sua visão de mundo e como isso pode mudar a sua vida, das pessoas que estão perto de um país, de todo um processo. Como a falta disso e a ignorância, né, ela também influencia para miséria e tantas outras coisas. Tem um momento que ela mesma se sente onipotente quando ela tá baleada lá no hospital. Ela não lembra direito porque é um milagre. O olho dela podia ter sido perfurado. Cortam um pedaço da cabeça dela, do crânio, e o cérebro fica exposto. E ela tem uma plaquinha de algum metal, não lembro exatamente, para preencher o espaço, para proteger o cérebro. E ela vem mostrar a onipotência que as pessoas têm, quão fraco nós somos, um pó de nada no meio do universo. E mesmo assim nós podemos ainda fazer a diferença. Ela fala muito sobre religião no livro, a questão de Deus, do cuidado, da proteção e do amor que Deus tem, que não é aquilo que os extremistas do seu país, da religião dela, dizem que Deus é e o que Deus quer e que Deus acha das coisas. E ela vem mostrar que Deus também quer a educação das meninas. E hoje essa menina fantástica. Hoje existe uma escola lá com o nome dela, com o banner dela lá explicando, falando sobre isso. Ela escreve um blog no início, antes de fazer o documentário, ela escreve um blog como se fosse outra pessoa pra BBC, e acaba saindo pra BBC, falando sobre a educação, como é a vida das meninas. E o sonho da maioria das meninas lá é justamente ou ser médica ou ser professora, por causa da situação que elas vivem. Elas não como aqui no Brasil, que é, infelizmente, algumas pessoas, a maioria, né, tem esse estereótipo de querer ser médico pelo dinheiro. Mas lá não, é por uma questão de querer ajudar, de querer proteger, até porque são uma das poucas funções que as mulheres têm lá. Pouquíssimos lugares permitem ter escolas, e principalmente para medicina, porque mulheres têm que ser, algumas mulheres, dependendo do caso, podem ser tratadas por uma médica que for mulher, então elas lutam para isso, para ter educação e para ajudar as pessoas. Por isso que as profissões escolhidas pelas meninas também são profissões altruístas. É realmente uma história fantástica, você se emociona, faz você refletir muito. Algumas coisas que se parecem com o nosso país, outras coisas que são melhores ou piores do que aqui, então faz você parar e analisar
a oportunidade das coisas que nós temos aqui, como nós aproveitamos ou não. Um livro realmente fantástico. E vale assistir o documentário também. O documentário é muito, muito lindo. Tudo isso para mostrar uma garotinha, criança ainda, mas que enfrentou um dos maiores grupos terroristas do mundo, para mostrar que a educação é um direito de todos e que vale muito a pena lutar por ela. Não se esquece de compartilhar, curtir, comentar e mostrar a mensagem tão fantástica às outras pessoas. Não só pela luta dos direitos, igualdade, mas principalmente da educação.